Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor, nesse momento sublime, que é a hora da pregação, nós pedimos, Senhor, que abençoe a sua missionária, que vai fazer a pregação, que ela seja tomada pelo Espírito Santo, para que seja fluente nas pregações, para que nós possamos cada vez mais aprender e ficar próximo de Ti, Senhor. Abençoai, para que as suas palavras sejam bênçãos para todos nós que estamos aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Esse é um cumprimento, acho que praticamente universal, nas igrejas evangélicas. Mas a paz de Deus não é a paz que nós encontramos nesse mundo. Porque a paz que nós encontramos nesse mundo, ela varia muito. Uma hora estamos em paz, outra hora com os problemas perdemos a paz. Mas a paz de Deus é aquela que perdura para todo sempre. Amém? Amém. Antes de começar a pregar, eu quero um rápido testemunho que eu ia fazer domingo, mas não deu tempo. Eu fiquei muito emocionada domingo quando eu vi o meu marido distribuindo a Santa Ceia. E eu quero compartilhar com vocês as bênçãos que Deus nos concede e quanto o Espírito trabalha pelos insondáveis caminhos que nós nem imaginávamos. A questão de 11 anos, eu frequentava uma outra igreja de uma grande amiga minha, e meu marido não ia. E eu ouvia... Podem sentar, gente, eu sempre esqueço. E eu via aqueles casais, 5, 6 casais que distribuem a Santa Ceia lá, e eu pensava assim, Senhor, eu tenho tanto mais que eles materialmente, que eram casais bem simples mesmo. Eu tenho tanto mais do que eles, o Senhor me deu tanto mais do que muitos deles aqui, mas eles têm tanto mais do que eu, porque eles têm o que eu não tenho, o meu marido aqui comigo. E quando eu vi meu marido domingo distribuindo a Santa Ceia, meu coração transbordava de gratidão a Deus. O quanto Deus tem trabalhado nesses 11 anos na nossa vida. Então eu quero compartilhar com vocês, porque nada é impossível a Deus quando nós o servimos. Amém? Abram comigo, queridos, no Salmo 119, a partir do 105, do versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Nós vamos ler do 105 até o 112 só. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a sua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Amém? Meus irmãos, nesse Salmo 109,
Cada versículo é uma verdadeira pérola, né? São 176 versículos, 22 estrofes com 8 versos. É o salmo maior da Bíblia. E o seu autor, ele é desconhecido. Uns acham que foi Davi, outro Esdras, outro Daniel. Mas os estudiosos atribuem sim a Davi. 7 autores são responsáveis pelos salmos da Bíblia. Mas Davi é uma figura ímpar, né? Ele se destaca com 73 salmos. E o Salmo 119 é, ao longo da Bíblia, como eu já disse, o mais comprido, né? E ele é a extensão também do Salmo 19, 7, 9, em que diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em quase todos os versos, a palavra de Deus é mencionada. Se você lê-lo, você vê que ele fala muito nisso, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. E o autor desse 119, a gente percebe que é uma pessoa que passou por grandes problemas na vida. E também por isso ele tem uma profunda e apaixonada compreensão do amor e da compaixão infalível de Deus. Mas o tema central da nossa pregação hoje, ele se encontra precisamente no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse Salmo 119, nós encontramos uma declaração de confiança no Senhor, feito de forma profética. E sem dúvida, as palavras, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, são verdadeiras poesias de espírito e vida. Mas o que elas significam? Como é que era essa luz no Antigo Testamento? Na época do Antigo Testamento, era muito comum o uso de lamparinas. Claro, não tinha energia elétrica, né? Para se obter uma luz artificial. E o povo utilizava de uma lâmpada manual e rústica. Irmão Reginaldo, por favor, você pode colocar a foto? Uma lâmpada manual e rústica muito primitiva, que era feito geralmente de uma vasilha de cerâmica, a primeira figura, com um bico que continha um pavio. Esse pavio passava pelo bico até atingir e mergulhar no azeite que ficava dentro dessa vasilha, e daí colocava-se o fogo, né, e se acendia. Eu acho que muitos de vocês, não sei, quem teve vó, quem morou no sítio, eu lembro dessa lamparina, que era um cone invertido, né, com o bico, tinha na casa da minha avó, há muitos anos atrás. E aqui, gente, eu quero comentar com vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Essas duas primeiras lamparinas foi o achado arqueológico mais recente, que foi agora, o ano passado, em maio de 2019. Desculpa, 20. Essas lamparinas foram encontradas próximo ao Muro das Lamentações em Jerusalém. E data de 2000 anos atrás. Então, a gente vê o quanto que a ciência caminha junto com a religião, né? Eles acharam 3 objetos que datam desta época, e do lado de lá, da mesma figura aqui de cerâmica, é vendido em Jerusalém. Elas são de argila, enfim, de um outro material.
Então, nós vemos aí como que a ciência e a religião se entrelaçam, né? E no Salmo 119, no versículo 5, o escritor, ele compara a palavra de Deus a uma lâmpada. A luz que a palavra emite, ela não vem para cegar, muito pelo contrário. Ela vem para nos dar uma visão clara, analítica, uma coisa, gente, que você lê e que você sente que é verdade. Que os dias, as situações em que nós passamos, nos mostra como a palavra de Deus é verdadeira. Infelizmente, meus irmãos, muitos ainda estão na escuridão, estão perdidos, não conseguem enxergar o caminho da salvação. E o Senhor, Ele nos oferece incontáveis oportunidades de salvação durante os dias, durante os meses e durante os anos da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. Não adianta orar para os que já se foram. Por quê? Porque é individual. O que nós temos que fazer é agora. A nossa vida será passada limpo. Então isso é uma coisa que a gente vê nesse mundo hoje, o quanto o mundo está na escuridão. Ontem nós estávamos rapidamente olhando e nós vimos a tristeza das pessoas por não terem carnaval. Quantos lugares cheios de pessoas dançando sem máscaras. Então eu disse, comentei ainda, puxa vida, será que faz tanta falta assim? E eu ainda comentei com meu marido, eu falei, olha esta foto, onde o ano passado nós vimos, né, muitas figuras na internet, aquela pessoa, um Cristo, uma pessoa simulando ser Cristo, e o Satanás, né, espetando, arrastando. E este ano a foto da Sapucaí, livre, sem ninguém. Né? Hoje servindo para uma causa nobre que é a vacinação. Então Deus está mostrando ao mundo que Ele é o dono. Ele faz o que Ele quer. Não é verdade? E aí nós vemos que sem a luz da palavra, nós tomamos caminhos em nossas vidas que nos levam à perdição, via de regra. Mas nada mais agrada ao nosso Pai do que a nossa salvação. É isso que Ele quer. É o maior prazer de Deus. É o seu objetivo principal. Quando Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. É para que a gente se salvasse. Ele deixou palavras de amor, de perdão, de salvação. Mas é tão mais fácil nós permanecermos no mundo, né? Como nós estávamos. Hoje não. Hoje nós estamos separados. Erramos, caímos, pedimos perdão, mas nos voltamos para os caminhos do Senhor. E isso exige uma mudança de vida muito grande. E quando nós mudamos, nós adotamos a sua palavra como um manual de vida, como a nossa regra de fé. Outros seguem os caminhos dessa terra, que em sua maioria buscam uma justificação e uma salvação pelos seus próprios méritos. Como as virgens loucas, que nós vemos nas parábolas, né? Envoltos na religiosidade, na escuridão daquela religião. Não possuem a luz, não a conhecem e nem a reconhecem. E há religiões que acreditam ainda numa autopunição,
um castigo autoimposto, um sofrimento, uma doutrina de homens, que é o caminho que muitos traçam. E daí o que acontece? Os preconceitos, as exclusões, as segregações em relação aos não religiosos. Nós vemos, né, que aqueles que chegam até a explodir os seus corpos com bombas para punir os considerados infiéis à sua religião. Eu fico pensando quanto Deus se entristece quando vê aquilo. Aqueles seres, seus filhos, se explodindo em nome de um Deus. Isso é muito triste, né? Quão densas trevas há por esse caminho. Quantos genocídios, quantas matanças, quantas destruição de vidas, de famílias inteiras, por causa de uma religiosidade. A religiosidade é uma coisa muito perigosa dentro das igrejas. É uma distorção total das palavras de Deus. As religiões mundiais jamais poderão ser chamadas de verdadeiras. Por quê? Porque somente a igreja cristã é obra do Filho do Criador Jesus. Vou repetir. Somente a igreja cristã, aquela que serve ao Cristo, é obra do seu Criador Jesus. É esse o caminho. Jesus, aquele que deu ao homem a possibilidade de salvação, da minha e da sua, através do sangue que ele derramou naquela cruz. Não tem outro caminho. Na verdade, todos os caminhos, independente do que fazem ou do que creem, levam a Deus. Depois que eu me tornei evangélica, eu ouço muito isso dos não convertidos. Mas todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Sim, todo caminho leva a Deus. Mas ao Deus julgador, aquela presença julgadora que todos nós um dia chegaremos. Essa a presença de Deus que nós chegaremos um dia. Nós estamos como se nós estivéssemos todos embaixo numa montanha. E muitos, a maioria, acham que vão chegar a Deus por outro caminho que não seja Jesus. Eles vão chegar à presença julgadora de Deus, onde Deus estará no seu trono, julgando o que fizemos, dando conta do que fizemos com a vida que Ele nos deu. E assim nós vemos quantas cruzadas de proselitismo não foram feitas por esse século afora. Quanta incompreensão de que é a palavra de Deus, a única que ilumina o caminho correto. Essa época que nós estamos vivendo é uma época ímpar. Nós não vivemos, na nossa idade, a situação que nós estamos passando hoje. E, ao mesmo tempo, nunca se buscou tanto a palavra de Deus e nunca se pediu tanto por misericórdia como de um ano para cá, né? Que mês que vem faz um ano desta pandemia. E Jesus, ninguém conseguiu ser tão humano quanto ele foi. Como o verbo vivo e encarnado, que no princípio nós sabemos que era verbo e depois Jesus, o Filho de Deus. Ninguém nesta terra pregou mais os direitos humanos que Jesus. Ninguém. E ele veio para iluminar o caminho, para iluminar o nosso caminho, sem ofuscar os nossos olhos.
mas com muito amor por nós humanos. E no Salmo 27, 4 de Davi, ele nos diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E nesse momento único, nesse ano tão sofrido que nós vivemos ainda, eu fiquei me questionando e questiono vocês. Nós temos conseguido descansar e esperar em Deus com tranquilidade? É difícil, né? Porque mesmo desejando, a grande maioria não tem conseguido deixar Deus no controle da sua vida. E a nossa ansiedade nos leva a nos precipitarmos e nos envolvermos em situações que nos afastam desse Deus, do nosso Deus. Porque por mais fé que nós tenhamos, mas está sendo um ano tão longo, tão difícil, com tantas mortes ao nosso lado, entes queridos, amigos, né? Então, é compreensível que a gente vacile. Nós somos falhos, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vacila, que a gente desmorona, nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode. É Ele, somente Ele, que pode nos tirar de qualquer situação. E é somente esse Deus, através dele, que nós vamos encontrar a restauração. É esse Deus que Ele quer que a gente peça. Como a irmã Miriam disse, né? Nós temos que pedir. Nós sabemos, Ele sabe o que a gente precisa. Mas nós temos que ter a comunhão, a humildade de dizer: Senhor, não se esqueça de mim. Não se esqueça da minha família. Eu preciso, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não sou nada sem Ti. E nesse momento Ele vai sentir a tua adoração. Ele vai sentir que você é o filho precioso que Ele tem. Aquele filho que Ele deu a vida. E nós temos também, meus irmãos, sabido ouvir a resposta de Deus, porque nós conversamos com Ele. Mas nós temos deixado que Ele fale conosco. Nós temos aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nós começamos a ter essa intimidade com Ele, problema nenhum mais revolucionará a nossa vida. Porque nós sabemos que Ele, no fim, nos entregará a vitória. Às vezes, nem sempre a vitória que nós esperamos, porque se Ele não deu a vitória que nós esperávamos, é porque não era o melhor para nós. Ele só nos dá o que é melhor. E outra coisa que eu tenho me questionado nesse tempo, é se nós temos tido tempo para a palavra de Deus. Nós temos tido tempo. Nós buscamos a sua palavra ao tomarmos decisões em nossa vida? Ou nós nos deixamos cair na cilada do inimigo? A vida fácil, em que tudo me é lícito, mas eu esqueço de que nem tudo me é permitido. Então, eu sempre comento que o celular, tudo tem dois lados na vida, mas o quanto o celular tem tirado o nosso tempo. Nós já paramos para pensar quanto tempo nós ficamos no celular? É uma coisa, gente, que está aí, principalmente com a molecada, né? Eu tenho batido muito isso em casa com os meus netos. Horário de comer,
horário de conversar, desligar o celular. Então, não que isso seja ruim, é uma ferramenta importantíssima, né, de instrução, ou para o bem ou para o mal também. Mas nós temos que separar um tempo para a palavra de Deus. A palavra dele disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não adianta. Se você não ler, se você não estudar, se você não buscar a palavra de Deus, você não reconhecerá a voz dele no seu ouvido. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Temos que ler, temos que pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento. Nós temos que ser veículo de evangelização. Não importa onde, na nossa casa, com o nosso vizinho, na nossa família, no mercado, onde der. Fale desse Jesus que morreu por mim e por você. E a palavra, ela confronta a nossa maneira de viver. Não adianta. Ela vem e confronta e te mostra a sua maneira de viver. Até que a gente se renda à vontade soberana de Deus. E aí sim, Ele vai te abençoar de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural. Mas só a partir do momento que você começar a viver a sua palavra. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o nosso mais íntimo. O íntimo do nosso ser, das nossas entranhas, da nossa alma. Deus sabe tudo. Não adianta esconder. A Ele, não adianta. Ele olha para a gente, esquadrinha como se fosse um raio-x. E eu me perguntei muito ao preparar esta pregação hoje. Eu tive um verdadeiro particular com o Espírito Santo quando eu estava... Porque eu mudei umas 3, 4 vezes e falava, Senhor, eu preciso achar um tema, me inspira. E Ele inspira. Porque não era essa pregação que eu ia fazer hoje. Eu ia falar sobre o Salmo 91, aí o pastor Jorge domingo deu uma pincelada. Aí eu passei para o Pai Nosso, maravilhoso também, eu vou falar sobre o Pai Nosso, mas ainda não era isso. E nesse particular com o Espírito Santo, eu me perguntei, a minha alma, a minha vida, ela está sendo uma lâmpada do Senhor e para o Senhor? Eu acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer antes que seja tarde. Será que eu, como conhecedora da palavra, eu estou refletindo a sua luz aos que chegam a mim? Eu estou sendo luz ou estou sendo escuridão? Eu estou sendo luz ou estamos sendo trevas? Eu ouço aquele que vem até mim com problema, eu tenho paciência. Eu tenho ajudado o meu irmão. As necessidades são muitas, gente. Não só são necessidades de alimento, não. É necessidade espiritual. É necessidade emocional. Que luz nós estamos sendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa congregação? Nós estamos sendo luz dentro dessa igreja e fora dos muros da igreja. O que eu estou sendo lá fora? É difícil ser luz lá fora. Muito mais difícil que aqui dentro. E Cristo nos coloca a oportunidade todos os dias de nós sermos luz. Qualquer pessoa que Ele colocar ao nosso lado, nós poderemos ser luz.
E outra coisa, que nós temos que aprender a deixar de ser trevas, quanto à murmuração, ao pessimismo, a sermos ranzinzas, pois Deus se entristece quando essa luz se apaga. Ele se ira quando nós jogamos fora o dom da vida que Ele nos deu. E aí, vocês podem me perguntar, mas como eu posso acender esta lâmpada? Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou sem rumo na vida. Como eu posso acender esta lâmpada? E eu te respondo, somente Deus. Não tem outro pavio, não tem para acender a nossa vida, somente Deus. E não é qualquer pessoa que eu estou falando para vocês. Eu não estou indicando qualquer pessoa para vocês. Eu estou indicando Deus, o maior, o único. E quando essa luz entra na nossa vida, quando Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Isso em João 12. E quando essa luz entra no nosso ser, um caminho de paz, de amor, de esperança se apresenta diante dos nossos olhos. Por mais difícil que seja a situação, Ele mostra um caminho, Ele mostra uma solução na nossa vida. E essa luz, ela é tão poderosa que ela modifica ao ponto de nós sermos totalmente reconstruídos por ela. E nasce uma nova criatura, olha que bênção, nasce uma nova criatura a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador. E como eu já disse aqui, não basta somente aceitar Jesus como seu único Salvador. Nós temos que colocá-lo à frente de todas as situações e pautar a nossa vida mediante a vida dele. Isso é muito difícil. Nós vamos caminhando dia a dia, um pouquinho cada dia, crescendo um pouquinho cada dia, onde essa palavra de Deus, ela possa e passa a ser entendida, compreendida. Lemos com o cérebro, o Espírito Santo nos inspira, desce ao nosso coração, fala ao nosso coração, fala a nossa alma e transforma a nossa vida com atitudes. Não existe transformação de vida sem atitudes. E o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E quando nós compreendemos a palavra de perdão e a misericórdia com a qual nós fomos alcançados, aí sim, se torna um verdadeiro culto, exultante de alegria, e se manifesta a chama dessa luz que arde continuamente no nosso espírito, na nossa vida, nos nossos dias. E essa alegria se manifesta em nós. E muitas vezes, com lágrimas nos olhos, ao lermos a palavra, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é a verdadeira lâmpada para os meus pés. E lá em Jeremias 15:16, diz assim, achando-te as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado,
ó Senhor, Deus dos exércitos. E também a gente vê que muitos profetas, reis e sacerdotes, eles manifestavam uma grande alegria em receber a palavra de Deus. E como é bom, meus irmãos, meditar na palavra. É como se formasse em nosso interior um rio de água viva. Né? Como disse, jamais você terá sede quando você conhece a palavra de Jesus, né? A palavra de nosso Senhor. E tudo neste mundo terá um fim, tudo. Mas os que permanecem na palavra nunca passarão. E passará o céu e a terra, como ele diz em Marcos, mas as minhas palavras não passarão. E finalizando, concluindo com vocês, eu quero compartilhar, essa semana eu estava estudando um livro, tinha prova sobre eclesiologia, que é o estudo das igrejas. E nesse primeiro tabernáculo, havia a disposição dos móveis. Deus é tão perfeito que ele deu tudo certinho quando ele foi construir, quando ele pediu que se fizesse o primeiro tabernáculo. Os móveis, a disposição, tudo certo. Mas a lâmpada, ela deveria ser mantida acesa. Vocês sabem disso, né? Mas apenas uma reflexão. Ela deveria ser mantida acesa através do azeite puro. Como a gente sabe, aquela região é rica, né? No fruto da azeitona, que dá o azeite puro. E essa luz que ficava acesa nesse tabernáculo, que não poderia se apagar, era a luz do Espírito Santo. Ela resplandecia e ela significava que o Espírito Santo estava ali. Não era qualquer azeite, era o mais puro. E o povo tinha que levar esse azeite e acender aquela lâmpada, aquela lamparina. Ou seja, ele tinha que ir à casa de Deus, acender a lâmpada continuamente. Como nós. Nós temos que vir à casa de Deus, acender a nossa lâmpada interna. Essa lâmpada que ilumina os nossos dias, que nos dá direção, que nos tira da escuridão. Ir à igreja. Aqui estamos nós, congregamos, cultuamos e adoramos. Mas nós não devemos só ser uma luz que se acende aos domingos. Não. Infelizmente, nessa época de pandemia, nós só estamos agora domingo e começaremos as manhãs. Mas nós temos a luz da palavra de Deus. É como se nós fizéssemos um culto, eu e Deus. Ou quem divide, né, na família a palavra de Deus. E, por que, finalizando, eu quero perguntar, por que essa luz, que antes ardia, que irradiava, que muitos dos nossos irmãos se converteram, e hoje não estão mais nos caminhos do Senhor? Por que essa luz se apagou? E o Espírito Santo, quando eu estava lendo isso, questionando isso, por que uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus, ela retrocede? Ela deixa de buscar o Espírito Santo e volta para as coisas do mundo. Eu disse, por que isto acontece? E ele me respondeu, porque o azeite não era puro. Porque o azeite não era puro. Então, se apaga. Amém? Amém. Então, vamos orar. Fiquem de pé, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela sua maravilhosa palavra.
Palavra essa que guia as nossas vidas. Como somos privilegiados, Senhor, por um dia ter te conhecido e decidido que o Senhor era o único caminho, a salvação, a redenção, a transformação. Senhor, eu te peço que a nossa vida irradie a sua luz. Que a sua luz seja bênção dentro das nossas casas, nossos lares, nossa família. Que nós possamos ser este azeite puro para colocar nas nossas vidas, esse azeite que nunca se apaga. Nós te agradecemos pelo seu Espírito Santo, por esse culto maravilhoso. Nos dê uma semana de proteção, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade em todos os sentidos da nossa vida, prosperidade principalmente espiritual. Senhor, nós só temos que te agradecer pela oportunidade de falar de ti, de falar da sua palavra. Em nome de Jesus, o sentimento que nós temos a ti é só gratidão. Amém, Senhor.